As redes sociais nos aproximam muito das pessoas. Uhum. Então eu recebi nas minhas redes sociais muitas mensagens de incentivo. As pessoas sabiam que estava trabalhando nisso. Carlos, vai lá, trabalha mais, acelera o que é possível. Tem coisas assim. Assim como também tem coisas muito, às vezes, tristes. Pessoas que mandaram mensagem dizendo que se você tivesse conseguido uma semana antes, fulano não tinha falecido. Então tem os dois, né? Esse viés é complexo. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com profissionais que inspiram outros profissionais aqui no nosso setor. Eu estou aqui hoje com o Bruno Lotfi, diretor comercial e marketing da OpenTech. Brunão, obrigado mais Obrigado uma vez você. aí. Obrigado, Marco. E hoje a gente recebe um convidado bastante especial. Eu tenho aqui comigo Carlos Jardim, gerente sênior global de excelência e soluções aos clientes da Pfizer. Carlos, brigadão por você estar aqui com a gente. Obrigado, Marco. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Carlos, e aí, primeiramente, primeiro obrigado por aceitar nosso convite. E você trouxe um giftzinho aí pra gente deixar aqui na nossa estante? Trouxe, é um gift bem especial da Pfizer. Vou entregar para você e já explico em um segundo do que se trata. Legal, né? Vamos lá. Uma parte interessante do meu trabalho nos últimos anos e dos meus colegas aqui da Pfizer no Brasil. Olha só que bacana. E um exército ao redor do mundo. Incrível. Essa plaquinha comemora 300 milhões de doses entregues para o governo brasileiro da nossa vacina contra a Covid-19. Muito legal. E eu acho que é uma das coisas mais exclusivas que você vai ter na tua estante aqui. Muito bom. Muito obrigado. Vai ser guardado com muito carinho ali na nossa estante. E um marco, né, Carlos? Assim, eu diria até o seguinte: isso aqui permitiu que a gente estivesse aqui hoje, não? É legal. Muito legal. É bacana você falar isso. Eu tenho a mesma sensação quando eu vou num evento presencial, quando eu saio para um restaurante ou para um cinema ou alguma coisa assim, de que o trabalho dessas pessoas, como eu disse, é um exército ao redor do mundo, Claro. mandando vacina para vários países. Eu tive pessoalmente envolvido em 184 países, mas os nossos colegas aqui no Brasil, junto com o Ministério da Saúde, poder viabilizar isso e é uma sensação e um orgulho muito grande. Nossa, eu chego a arrepiar aqui. Sem Muito dúvida. legal. Mas vamos lá. Carlos, a gente sempre começa aqui pedindo para os nossos convidados se apresentarem rapidinho, em 30 segundos. O que você pode dizer aí? Quem é Carlos Jardim aí, para quem não te conhece? Vamos lá, Carlos Jardim, caipira raiz, nascido e criado no interior de São Paulo, um cara adepto das coisas simples, das relações humanas, um profissional focado, buscando impactar a vida das pessoas e, o mais recente de tudo, pai da Aurora. Legal, muito bom. Carlos, eu sempre tenho a curiosidade de saber como é que os nossos convidados tiveram contato com logística, supply chain, né? Você cursou administração, né? Queria que você contasse aí pra gente como é que foi isso, como é que você virou, né? Assim, como é que você chegou no seu cargo hoje de supply chain vindo lá da área de administração? É um pouco interessante isso. O meu interesse começou com geopolítica e geografia. Eu adorava geopolítica e geografia na época da escola. Isso fez com que eu entrasse para o curso de comércio exterior. E foi através da área de comércio exterior, importação e exportação, que eu comecei a ter contato com logística e as outras disciplinas. E minha carreira foi progredindo a partir da área de comércio exterior para as áreas de logística, para as áreas de compras, para as áreas de planejamento, atendimento ao cliente, até o momento em que eu pude integrar tudo isso numa cadeira de supply chain. Legal. Então tudo começou como um adolescente que gostava de geografia. Olha como as coisas... No futuro se conectam, né? Exatamente. Muito bom. Legal. Você contou pra gente que teu primeiro cargo foi na área como assistente de importação Importação. na Brasiliense. Isso, uma empresa de desembaraço aduaneiros. Como é que era isso lá? O que você fazia lá especificamente? Lá a gente cuidava de uma operação bem interessante, a primeira operação Recoff do Brasil, que foi da Motorola
na época. Era uma operação de desembaraço expresso e exigia, né, uma série de controles, documentações, e eu trabalhava nesse processo operacional, viabilizando a documentação para que as cargas fossem liberadas entre a chegada do avião e a liberação na doca em até 6 horas. Na época, era um grande avanço logístico aqui no nosso país. E tomei gosto por essa vertente operacional, por esse dinamismo, né? Eu costumo fazer uma brincadeira até, uma reflexão que é uma brincadeira. Eu não me recordo de ter feito uma decisão lógica, estruturada, vou trabalhar na área de logística e supply. Nunca fiz essa decisão. E é meio que um vírus. Quando você está contaminado e você se vê ali nas rotinas, vivenciando, percebendo o impacto que aquilo tem na vida das pessoas, é apaixonante. Legal. Foi mais ou menos essa a minha jornada. Boa. O Carlos, aí faz mais ou menos uns 10 anos que você atua na indústria farmacêutica. Isso. Né? Assim, se a gente falar em logística, é um tempo considerável aí, 10 anos, né? O setor mudou muito nesse período? Como é que você vê aí, como você entrou, como está agora, como é que você vê isso? O setor mudou bastante. Um aviso aos navegantes da área de logística e supply. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, nos 3, 4 primeiros meses, a sensação que eu tive foi: tudo que eu sei sobre logística e supply não se aplica. É um setor muito diferente. E toda a parte, né, regulatória dita muito a dinâmica dentro da indústria farmacêutica. Além de que o comportamento da demanda também é bastante diferente. Feito esse alerta, a indústria mudou bastante. Eu tive a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica através de uma empresa que se chama Catalent. É o maior CMO global, né, dentro da indústria farmacêutica, ou seja, existe sim um nível grande de terceirização dentro das operações farmacêuticas, de contratar empresas para fabricar o seu remédio, para desenvolver o seu remédio, para fazer toda a construção, eventualmente, dos dossiês, e até realmente manufatura, embalagem e distribuição. Então, a Catalent é a maior empresa globalmente que atua como CMO dentro da indústria farmacêutica. Isso tem uma dinâmica toda própria, porque você está ali gerenciando o inventário dos seus clientes, você tem vários modelos operacionais diferentes, você tem desde um modelo de um full service até um modelo onde você manufatura tudo que é provido pelo seu cliente. Então, é uma tremenda escola. Eu acho que, no meu caso, foi assim um grande primeiro passo dentro da indústria farmacêutica. Uma grande escola, né? Sem dúvida nenhuma. Uma variabilidade grande de operações, modais, né? situações, modais. Aí depois eu tive um grande envolvimento com a indústria de saúde animal, que já é uma dinâmica também totalmente diferente, que tem um impacto de sazonalidade muito grande, principalmente nas campanhas, né? A campanha de febre aftosa, por exemplo, movimenta o país todo para vacinar todo o rebanho do país. E nos últimos 6 anos, a oportunidade de trabalhar na Pfizer. Em 6 anos de Pfizer, nós passamos por 3 realinhamentos estratégicos. Então, se você me perguntou sobre se a indústria mudou muito, eu posso te dizer que nos últimos 6 anos, somente dentro da Pfizer, 3 grandes realinhamentos. Um primeiro, fazendo uma joint venture da nossa área de consumo, né? Marcas famosas como Centrum, Advil, formaram uma empresa própria junto com a GSK. Segundo, fazendo um spin-off da área de produtos estabelecidos, que formou uma empresa hoje que se chama Haleon, com um foco bem específico, maiores volumes, de produtos já consagrados. Produtos estabelecidos são aqueles já... Produtos para tratamento de colesterol, esses medicamentos que já têm muitos anos de mercado. De prateleira aí, de né? prateleira, exatamente. Tá bom. E aí a constituição da PBG, né? Da Pfizer Biopharma Group, que é uma empresa focada em inovações. E aí é uma empresa dirigida para
oncologia, doenças raras, produtos hospitalares. A gente tem as vacinas, né? Então, uma empresa muito mais focada em inovação. Então, muita dinâmica, muita mexida no mercado farmacêutico nesses últimos anos. Legal. Carlos, qual que é a tua visão aí do ponto mais sensível ou ponto mais complexo da logística farmacêutica? O que mais pega aí para você? Eu vou te falar, hoje o meu trabalho é muito ligado com projetos inovadores, né? Então, a posição que eu ocupo hoje é de desenhar como vai ser a cadeia de suprimento dos nossos produtos inovadores. Tá. Eu vou usar o exemplo da vacina do Covid-19, porque até então ninguém falava da cadeia ultracongelada. É um produto que atravessa o planeta a menos 70 graus e que precisa estar conservado nessa condição para poder ter a eficácia necessária, né? Então, inovações, desde o momento em que a vacina foi concebida com uma tecnologia inovadora, desde o modo como a Pfizer gerenciou o projeto, pegando processos que eram dependentes e comprimindo o cronograma e colocando várias etapas em simultâneo, até o desenvolvimento da embalagem, que acondiciona a vacina, e 96% das nossas entregas globais acontecem em até 3 dias, até os sistemas que rastreiam essa caixa e monitoram a qualidade do produto do começo ao fim, e no final, com o geolocalizador, quando a caixa chega no seu destino, ela identifica que chegou no destino pelo geolocalizador e emite o relatório de qualidade automaticamente para os nossos clientes. Então, tem inovações aí do começo ao fim. Mas você acha, Carlos, que o Covid ele evoluiu nessa gestão da logística nesse ponto? Você acha que ele trouxe uma necessidade de evolução? Sem dúvida nenhuma. Trouxe, né? O nível de monitoramento, Bruno, que a gente lança nas operações hoje, eu consigo identificar. Se eu quiser olhar caixa por caixa, eu sei onde está, quando começou, se teve algum desvio, qual é a data prevista para chegar, e etc e tal. Mas se eu quiser ter um viés diferente, se eu quiser olhar tudo que é exceção, tudo que desviou do padrão, eu consigo ir lá e atuar rapidamente para garantir um plano de remediação e botar as coisas em ordem rapidamente. Quando eu olho isso, e coisas que a gente lê nos livros, nas revistas, nos podcasts, como digitalização, você vê tudo isso acontecendo na prática. Sim. Num nível assim enorme. A interação dos nossos times comerciais com os clientes, majoritariamente governos, numa primeira etapa, ajudou muito. Então, os processos de S&OP, IBP, ajustando as demandas, recalibrando tudo isso, realmente fica evidente o nível de interação que é necessário e como foi importante elevar o nível da nossa cadeia de suprimentos para o próximo passo. Quando a gente olha, por exemplo, para o ranking da Gartner Global, a Pfizer subiu algumas posições bem interessantes no nível de maturação da cadeia de suprimentos. Legal. E aí, assim, você está falando disso a nível global, né? Global. Ou seja, quando você fala assim, quero ver uma caixa de qualquer lugar do planeta. Você loga e você consegue saber. A estrutura que foi montada para a vacina é uma estrutura grande, né? Então a gente tem 2 fábricas nos Estados Unidos envolvidas com a síntese, com os lipídios e com a síntese do RNA. Uma fábrica de formulação da vacina nos Estados Unidos, uma fábrica de formulação da vacina na Europa e 2 fábricas de embalagem que funcionam como centros de distribuição, mais 2 centros de distribuição focados na vacina. Então existe uma estrutura grande e você consegue ter controle do começo ao fim desse processo. Legal. É bem legal. Carlos, uma curiosidade minha, assim, né? A questão regulatória para a indústria farmacêutica é muito relevante, né? Sim. E aí, quando você fala de global, isso muda muito de um país para outro? Ou você pode dizer assim, putz, no Brasil isso é muito mais forte do que em outros países? Como é que você consegue trabalhar com isso pensando global, né? É legal. Foi bacana você trazer esse ponto, porque é um fator de complicação a mais, né? Cada país tem a sua soberania.
Cada país tem o seu órgão regulador. Pois é. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, na Colômbia a gente tem VIMA, nos Estados Unidos a gente tem o FDA, na Europa a gente tem a EMA. Mas existem órgãos que são referência. Então, um conjunto de países opta por seguir a agência europeia. Um conjunto de países opta por seguir o FDA. Um conjunto de países opta por se agrupar ao redor das boas práticas de determinadas agências que são referência. E existe um esforço global de harmonização dessas práticas. Tá? Agora, no time de Last Mile, que foi o time que eu liderei durante a pandemia, a gente fazia exatamente esse trabalho de entender qual é o requisito global do produto para ele ser entregue com eficácia no destino e quais eram os requisitos locais e a estrutura local. Então, o time de Last Mile ia entender quais eram os armazéns, quais eram as regras, o que tinha de requisito aduaneiro para fazer importação, requisitos de segurança para a gente fazer o transporte inland. Então, a gente ia em cada um dos mercados, entendia os requisitos e desenhava uma logística específica para cada país. E nós fizemos isso para 184 países. Desafio pequeno, né? Então, o trabalho do time de Last Mile era justamente ajudar os times globais a entender os requisitos e ajustar a nossa operação para poder fazer a vacina chegar na ponta com eficácia. Uma abordagem que a gente chama de glocal. Eu tenho um desenho global, mas executa local. Eu preciso fazer um tailor-made ali para a última milha acontecer. Agora, pegando um gancho aí que você estava contando da distribuição das vacinas, né? Você liderou o time de Last Mile global, né, durante o projeto de distribuição das vacinas do Covid. Isso. Primeira coisa, né? Como é que foi viver uma pandemia global, né? Estando numa posição como a tua, assim? Como é que foi isso para você? Eu posso separar a resposta em algumas, né? E um monte de coisa passa pela minha cabeça, assim. Primeiro, assim como o restante do mundo, você também está em lockdown, né? A Pfizer atuou bem rapidamente para salvaguardar a integridade de todos os colegas aqui no Brasil e também globalmente. Então tinha um plano de contingência de negócios que foi acionado nos nossos escritórios, nas nossas fábricas. Então a gente foi colocado em home office rapidamente. Foi formado o time que iria trabalhar no projeto da vacina e pessoas no mundo inteiro foram se candidatando para várias vagas que foram surgindo e oportunidades. E você, num time global, eu, por exemplo, tinha pessoas trabalhando comigo, né? Do México, da Argentina, da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, da Índia, de Singapura. E você vai construindo as redes de relacionamento e se conectando com outros times. Então, a governança a gente tinha um programa global, que se chamava Covid-19. Dentro desse programa global, a gente tinha a área científica fazendo o desenvolvimento da vacina, a gente tinha um time trabalhando na estrutura de manufatura. Então, em paralelo, enquanto os cientistas criavam a vacina, a gente tinha um grupo levantando fábrica. Em paralelo, a gente tinha um grupo tratando da distribuição, e dentro da distribuição eu tenho alguns subgrupos. Então, eu tenho embalagem, monitoramento de qualidade, transporte, last mile e como que eu integro tudo isso digitalmente falando. Então, do ponto de vista profissional, é uma experiência assim intensa, marcante e que, se você me perguntar, Carlos, qual é o maior desafio profissional da tua vida? Eu falo, sem dúvida nenhuma, esse. Agora, existe um outro aspecto ligado com a pandemia, né? As redes sociais nos aproximam muito das pessoas. Então, eu recebi nas minhas redes sociais muitas mensagens de incentivo. As pessoas sabiam que estava trabalhando nisso. Carlos, vai lá, trabalha mais, acelera o que é possível. Tem coisas assim. Assim como também tem coisas
muito, às vezes, tristes. Pessoas que mandaram mensagem dizendo que se você tivesse conseguido uma semana antes, fulano não tinha falecido. Então, tem os dois, né? Esse viés é complexo. E momentos muito marcantes. Eu jamais, e acho que nem vocês, imaginaram receber um desenho de uma criança de terno, gravata e capa de super-herói. A gente que trabalha num escritório não imagina isso. Sim. A gente nunca sonhou com isso. Então, tem momentos realmente muito, muito marcantes. O primeiro embarque da vacina foi muito marcante, que foi para a Inglaterra. O lançamento da vacina nos Estados Unidos, que é a nossa matriz e nosso maior mercado. Eu posso destacar o primeiro embarque da vacina, por exemplo, para a África, que foi em Ruanda. Eu, pessoalmente, como brasileiro, o primeiro embarque que foi entregue no Brasil, na véspera a gente já estava rastreando nos dashboards as caixas saindo da Bélgica, indo para Miami, depois chegando no Brasil. A nossa liderança foi até o aeroporto receber as primeiras caixas, né, os primeiros embarques. Então foi muito marcante. É uma jornada, assim, profissionalmente intensa, mas pessoalmente também intensa. Muito legal. Você dormia, não? Bastante até. Bastante até. Eu vou dizer assim, trabalhar com Ásia, né, tem desafios muito grandes no horário. Infuso, né? Então, às vezes eu começava reuniões por volta das 11, 11h30 da noite, para poder pegar os colegas lá no início da manhã. E vice-versa. Às vezes também começava cedinho aqui, com o colega na Ásia, no final do dia, na casa dele, com a família, com a criança do lado. Mas eu acho que foi bacana você falar disso, Marco, porque o que eu percebi foi que todo esse grupo que trabalhou na vacina e todo mundo que estava tentando garantir o suprimento para os pacientes trabalhou de uma maneira muito focada e muito dirigida, com o espírito de realmente vamos combater a pandemia. Salvar a vida. Salvar a vida. Essa palavra é muito, muito importante. Então, você pode estar cansado. Aí você olha do lado, teu colega tá lá dando 110%. Você não vai deixar a peteca cair. Você tem um chefe que é um cara inspirador. Você tem um par de trabalho que é uma pessoa super competente. Você vê teu colega da área comercial puxando para encerrar as negociações e a gente partir para ação, né? Eu brinco com o meu time, agora it's go time, é hora de fazer. Então, você assim, Carlos, você dormiu muito? Eu falei até brincando, falei, até que dormi bastante. Mas, na real, foi um período que passou, e passou tão rápido, que até as noites que eu não dormi, eu acho que hoje não me fizeram falta. Tá bom. Muito legal, deve ter sido muito emocionante, muito marcante, né? Vai ficar para sempre. Posso te dizer sem dúvida. E talvez uma situação que não volte, né? Deus queira, não volta mais desse jeito, como pandemia, né? E além do cunho social, transcendeu e foi para uma linha de sobrevivência até, né? Assim, se não chega a vacina, então foi uma coisa meio que heróica mesmo, né? Acho que uma coisa que a gente viu a logística sair de uma situação e abrir a cortina e de repente se tornar tão relevante, né? É protagonista de um processo como um todo, né? E quando eu olho do ponto de vista técnico, logístico e de supply, a gente chegava com um avião no aeroporto de Viracopos em 45 minutos. A carga estava saindo na rampa do outro lado. Então, eu acho que é interessante as pessoas terem visibilidade de que tem um trabalho grande. Eu estudei bastante o PNI durante esse período. O PNI é um projeto que começou em 1973. O Brasil tem, de uma maneira fixa, 37 mil salas de vacinação. Em momentos de campanha nacional, isso chega a 52 mil salas de vacinação. Quase dobra. É enorme a estrutura de vacinação no nosso país. É um programa muito consolidado. E isso... A pandemia aconteceu e a gente viu uma politização muito grande. Mas removendo a questão aqui de viés ideológico e etc e tal, se eu falar de logística e supply chain, incrível. Muito bem executado. Acho que foi um caso também de
como você falou, né? Tava todo mundo engajado num propósito, assim, né? Sim, exato. Acho que foi um caso de ver o que o ser humano é possível, né? O que ele consegue fazer quando ele está trabalhando em grupo e direcionado para um objetivo comum, né? Acho que isso Marco, é deve ter legal você sido muito falar legal. isso. E um outro produto que me vem na cabeça, que eu também tive a oportunidade de trabalhar, foi o Paxlovid. O Paxlovid é o nosso antiviral para o Covid-19. Né? É aquele produto onde a pessoa que contraiu o Covid-19 e que tem chance elevada de progressão da doença, ela faz o tratamento com o Paxlovid. Isso é aquele que foi para os hospitais, né? Exatamente. Eu senti exatamente a mesma vibe, a mesma pegada, lançamento global, muitos mercados simultaneamente, volume e todo mundo engajado. Por que eu estou citando isso? Porque a mentalidade que ficou do lançamento da vacina e da pandemia e da celeridade que era necessária, eu acho que é um pensamento que veio para se estabelecer, que veio para ficar. Tanto que o departamento onde eu trabalho hoje foi criado a partir disso. Lightspeed Last Mile. Olha que interessante. É um mindset, né? Uma coisa que foi criada e se estabeleceu quase um novo nível de qualidade. Né? Se é possível executar, É. por que a gente não transforma isso no padrão? Pois é. Bacana, né? Então, dentro da Pfizer, trouxe, de fato, modificações que foram incorporadas. E a gente é desafiado nesse nível. Se foi possível fazer na vacina, é possível que isso seja o padrão. É bem interessante isso. E a gente deveria demandar isso de mais entes. Uhum. Carlos, agora mudando um pouco aí, falando de tecnologia, né? Você comentou sobre essa questão de ter essa visibilidade e tudo mais. Isso também vocês desenvolveram durante a pandemia ou isso já existia para vocês e foi só uma evolução? Não, isso já existia numa escala muito pequena, poucos produtos, poucos trade lanes, e a pandemia veio realmente para trazer escala. E com a escala vem outros desafios, né? Então, por exemplo, como é que eu consigo prover a quantidade de chips, sim, necessários para cada um dos loggers, globalmente falando? Como que eu faço a logística reversa das caixas? Que os centros de recondicionamento das caixas estão nos Estados Unidos e na Holanda. Então, eu tiro caixas dos Estados Unidos e da Europa para o mundo inteiro com SIM cards. E como é que eu faço isso tudo voltar para continuar realimentando? Então, a logística reversa deixou de ser na cidade, no estado, no país e passou a ser global. Uhum. Tecnicamente, a gente tem mais um desafio grande aí de supply. Sim. Então, eu entrego a vacina no aéreo, recolho as caixas e os loggers e mando isso de volta no marítimo. E esse inventário de caixas? Então, outros desafios vão acontecendo à medida que a gente vai resolvendo alguns problemas. Eu já não sabia que vocês tinham que retornar essas caixas, pra você ver. Então, assim, já era complexo, você dobrou um pouquinho a complexidade aí para retornar essas coisas. As caixas elas têm uma inovação grande, né? Elas mantêm a temperatura de menos 70 graus por um período de até um mês, com reabastecimento de gelo seco e tal, e elas têm uma vida útil. E, obviamente, tem um custo grande atrelado a isso. Então, a logística reversa é fundamental. Legal. O Carlos, aí a gente te perguntou aqui antes da gente fazer aqui na pré-entrevista sobre os diferenciais da logística brasileira, né? Uhum. Achei muito legal que você citou aqui, quase que exclusivamente, características humanas. Sim. Né? Como capacidade de adaptação, enfim. Dá para dizer que o diferencial do setor no Brasil é o profissional de logística? Eu diria sem sombra de dúvida que sim. O brasileiro, ele é inovador, ele é resiliente, ele é criativo, ele é colaborativo. Uma das palavras que eu acho que é mais importante, ele é colaborativo. Óbvio que a gente tem indivíduos que são exceção a isso que eu estou falando, mas eles não são a regra, né? A regra são esses adjetivos que eu estou falando. E é incrível a capacidade do nosso país de gerar crises. E a gente consegue superá-las.
As operações continuam acontecendo, né? Portos, aeroportos, rodovia, combustível, bloqueio, legislação. Tem uma série de dificuldades. E as operações continuam ocorrendo. Caminhão é um ativo. Está parado. Um software, sem quem o desenvolva e sem quem o opere, é 0 e 1. Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das grandes coisas na logística do Brasil é o capital humano que está envolvido. De novo, vou dar o exemplo da pandemia. A Pfizer opera no modelo de 3PL. Um único 3PL para toda a operação. Armazenagem, distribuição rodoviária, distribuição aérea. Pandemia, escassez de voo. Não tinha voo para lugar nenhum porque ninguém se movimentava. Como é que eu faço o produto chegar no Nordeste? Então a gente cria um modal que se chama Rodo Expresso. Como que cria um Rodo Expresso? Você pega um caminhão, leva ele até um lugar, nesse lugar tem um motorista esperando para continuar a viagem, e assim essa viagem segue ininterruptamente para o paciente que está esperando um produto no Nordeste. Eu estou dando o exemplo do Nordeste, mas se aplica ao país todo. Então, inventamos um modal que não existia. Quem que fez isso? É capital humano. A criatividade do brasileiro, né? É aquele cara que está determinado a servir o paciente mesmo diante da adversidade. Ah, você não pode botar 2 caras dentro do caminhão. Tá bom. Eu levo o caminhão até um ponto X, do ponto X para frente assume o outro motorista. E assim a gente completa a viagem, não tem problema. Então, eu não tenho dúvida. O grande diferencial da logística no Brasil é o capital humano. E não só da logística, muitas outras áreas. Tem algum caso, você falou, né, do Rodo Expresso, que eu já não sabia que vocês faziam isso. Tem algum caso curioso? Porque assim, a gente sabe, né? Putz, cara, lá no interior do Amapá, sei lá, cara, nesses lugares mais remotos, assim, que, putz, não chega um caminhão, um veículo. Tem algum caso emblemático que você tenha passado, assim, não, para entregar a vacina naquela localidade? Você está falando especificamente da vacina Covid-19? Não, da vacina Covid-19 não. A responsabilidade da Pfizer na vacina Covid-19 era entregar no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos. Okay. Então, essa distribuição secundária para as secretarias estaduais e depois para os municípios era operada pelo governo federal e pelo governo estadual. Legal. Tá? Mas eu tenho um caso interessante na logística de saúde animal. A logística de saúde animal é um campo fértil para muitas coisas. Uma vez eu estava na empresa e recebi no meu celular um vídeo de um caminhoneiro que estava há 3 dias preso na Transamazônica com o caminhão literalmente atolado. Literalmente atolado. E a gente precisava fazer a carga chegar e etc e tal. E aí acontecia um fenômeno muito interessante, aonde o carro que estava atolado, vinha um carro até aquele período, aquele ponto em que o caminhão estava atolado, transbordava a carga do caminhão atolado para o outro para poder seguir a viagem. Carlos, pegando o ponto aí que você falou do profissional de logística brasileiro, né? E como você tem contato com muitos outros profissionais em várias partes aí do planeta, tem algum outro país onde você olha e diz assim, putz, aqueles caras ali, eles são bons, talvez por outras características, enfim, você conseguiria nos dizer assim? Marco, eu sou um cara que eu tenho o viés sempre de enxergar o copo meio cheio. Então, eu consigo ver pontos positivos em muitos lugares. Eu gosto muito da determinação do americano e da mobilização que eles fazem ao redor das coisas. Os americanos trataram a vacinação assim como estratégia de guerra, literalmente. Os europeus são muito organizados mesmo, metodológicos. Eles conseguem desenhar a operação toda antes da coisa rodar. É um fator muito positivo para eles. Os asiáticos têm uma capacidade de melhoria das coisas impressionante. Então, começa e a coisa vai sofrendo ondas de melhoria contínua de uma maneira impressionante. O sul-americano consegue
mesmo diante das adversidades, se adaptar muito bem. Então, cada lugar, cada país que você olha, cada região que você olha, é possível ver, assim, pontos bem positivos. Tá. Depende muito da realidade também de cada um, né? Sem dúvida. Ou seja, os europeus, como você falou, são super organizados. Talvez porque eles consigam também, né? A gente talvez tivesse até essa vontade, mas é o que você falou, né? Putz, a gente tem meio que mas aí travou a estrada lá. A gente tem a necessidade da adaptabilidade, né? A gente, cada um com a sua necessidade, vai se ajustando e cria o seu melhor, né? Mas muito legal esse ponto de vista teu aí. Jogar no campinho de terra te faz dominar a bola melhor. É isso. É isso aí. O Carlos, agora mudando de novo um pouco o assunto aqui, para além da tua atuação profissional, né? Fiquei sabendo que você gosta de motocicleta, você gosta de fotografia, tá aprendendo a tocar violão, né? Você vê? Eu acho que é legal, a gente tem que ter várias habilidades aí. Mas assim, essas atividades são importantes para você conseguir desestressar um pouco, para alguém que trabalha tem uma atuação tão intensa, né, como você, assim, como é que você trabalha isso? Eu acho que os hobbies, eles são importantíssimos na vida de qualquer pessoa. Eu tenho meus hobbies, assim, bem próximos de mim, então... Você falou da fotografia, né? Tem uma história engraçada. Eu tirei fotografia mal a vida inteira, achando que era um grande fotógrafo. Até o momento que eu fui fazer um curso mais sério, tá, de fotografia, e consegui elevar o nível e aproveitar o hobby, os investimentos nos equipamentos, etc. e tal. E descobri na motocicleta, né, durante o período da pandemia, uma fonte muito legal de atividades. A motocicleta te conecta com muitas pessoas, a motocicleta te faz refletir muito, porque é aquele momento que você está sozinho, você, seu capacete, o ambiente. Eu também sou motociclista, adoro. Então, te faz refletir muito sobre as coisas. É interessantíssimo você parar em qualquer lugar com uma motocicleta, em questão assim de minutos, vem uma criança conversar, vem o pai da criança conversar e gera assunto. Então, os hobbies, eu acho que eles são essenciais. Eu não sou um cara muito atlético, nem nada disso, mas tem pessoal que não fica sem o futebol da semana. E eu acho que tem que ter. Tem que ter um momento de socialização, de descontração. E eu acredito muito naquela frase, work hard, play hard. Horário do trabalho, 110% de entrega no trabalho. Horário da família, 110% de entrega na família. E você tem que ter o seu momento do seu hobby, do seu equilíbrio, de estudar, de relaxar às vezes, de fazer um exercício. Então, eu acredito bastante nisso, Marco. Legal. Agora, tem uma experiência mais desafiadora aí, né? Putz, tocou distribuição de vacina de Covid global, não sei o quê, e de repente virou pai há 7 meses. Tem desafio maior que esse, não? É incrível, cara. Falar assim, né, da Aurora é uma coisa muito especial, um ser humano, realmente, ela é muito dócil, ela é muito doce, e é um prazer enorme conviver com uma criança em casa. Eu fiz a opção por ser um pai próximo, por ser um pai presente, porque acho que isso é importante, primeiro de tudo, né, para mim, mas para a formação de uma criança. A criança precisa ter aquele quinhão da energia feminina, precisa ter aquele quinhão da energia masculina, e temperar essas duas coisas ajuda muito na formação psicológica, emocional, afetiva, mas ter momentos assim com uma criança é uma coisa incrível. Eu tenho a sorte de, na Pfizer, a gente poder gozar de 12 semanas de licença paternidade. Que legal, hein? Bacana. E tive a oportunidade, então, de apoiar bastante e toda a gestação, no nascimento da Aurora, nas primeiras semanas, e foi uma experiência, para mim, excelente. Se eu tenho alguma coisa para falar para os meus amigos que ainda não são pais, façam essa dedicação.
Não há nenhum arrependimento nisso. É uma coisa incrível. Todo homem deveria experimentar. A gente vem de um país machista, posso até estar num viés aqui um pouco diferente, mas é algo que um homem precisa fazer. É muito importante. Legal. A Aurora tem sorte. Muito bom. E a Aurora, assim, nós temos um pacto que eu ainda não contei para ela, mas daqui Ela não tá sabendo ela ainda. não tá sabendo ainda, mas daqui 20 anos nós vamos de moto Boa. até Ushuaia. Isso aí. Boa, que legal. Que hoje é a cidade mais austral do mundo. Mas vamos ver se ela vai topar mais pra frente. Vai topar, com certeza. Carlos, agora a gente vai para um quadro final aqui do nosso podcast, que é o quadro Pensei e Falei, bate-bola, que vou te fazer algumas perguntas, pode ficar muito à vontade aí para responder. Já Com tô me uma das sentindo opções- pressionado já. Não, fica tranquilo. Com uma das opções ou não, tanto faz, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. ES ou G? G. Meu maior obstáculo como profissional é Extrair o máximo do ser humano. o que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Comportamento. Tem um profissional que te inspira? Tenho muitos. Bom, o primeiro deles é minha mãe. Né? Uma excelente pedagoga, uma pessoa inspiradora. Legal. Eu tenho o seu Francisco D'Angelo, na época que eu fui estagiário, foi o meu líder direto e que marcou minha vida toda. Eu tenho o Peter Reid, que foi um gestor também direto, que me trouxe uma mentalidade mais voltada para análises, para dashboards. Eu tenho o Carlos Massarotto, que também foi um gestor direto, com uma capacidade empresarial incrível, identificar necessidades dos clientes, como mobilizo recursos. Então eu tenho a sorte de ter assim muitas pessoas que puderam me inspirar, e desafiar ao longo da carreira. Bom, isso é muito legal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? O maior déficit do setor de logística no Brasil, você está falando no geral, né? Eu acho que a integração é o maior déficit. Eu ainda enxergo as coisas de maneira muito standalone. E eu acho que a plataforma que está sendo criada pela NSTech vai de encontro a esse gap. Torço muito para que seja um projeto bem sucedido, porque é um projeto que tem a capacidade e o potencial de transformar a logística no nosso país, e eu acho que no nosso continente, e se mostrar um conceito adequado, pode elevar o nível da logística em vários níveis. Interessante, né? Conectado com a nossa tese, né, Gu? Muito bom. Como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Muito mais conectada, muito mais focada em propósito, muito... óbvio que existe um lado transacional, né? Isso é inegável. A gente pega a caixa de um lado, entrega do outro. Tem a questão transacional, mas eu acho que nós vamos estar muito mais conectados com o PNL, nós vamos estar muito mais conectados com o ESG, nós vamos estar muito mais conectados com a questão regulatória, nós vamos estar muito mais conectados com os clientes, com a área comercial. Então, eu acho que a integração, a conexão e a colaboratividade serão a tônica. Muito bom. Carlos, tem uma pergunta de um convidado nosso aqui, no caso o Juliano Tamazo da Raizen, que fez a seguinte pergunta. Talvez quais são os desafios, né, de um líder hoje no Brasil, dado o grau de incertezas que a gente tem, que tipo de profissional essa pessoa deveria contratar, que tipo de skill essa pessoa teria que ter para que ela pudesse operar no mercado brasileiro de logística? Eu vou responder com o viés de um líder da área de supply chain. E eu acho que o principal desafio é como eu consigo identificar, planejar e desenvolver os meus times, de modo que eu consiga extrair o máximo potencial de cada um. E com isso eu criar um time
que seja de alta performance e, ao mesmo tempo, um pipeline sustentável de sucessão. Eu sempre vou procurar um viés nas pessoas. Eu sempre acho que as pessoas são o diferencial. Então, acho que o grande desafio, né, do gestor de supply está voltado em como que eu extraio a máxima capacidade do meu capital humano. Muito bom. E o que você poderia deixar de pergunta para um próximo convidado nosso? Essa parte é interessante. Eu estava pensando um pouco mais fora da área de supply, pensando um pouco mais em Brasil, né? Como que a gente promove o Brasil de um país em desenvolvimento há muitos anos e consegue colocar o nosso país na classe de países desenvolvidos? Desafio, hein? Boa. Bacana. Carlos, queria te agradecer de novo aí muito pela tua participação, pelo teu tempo, por compartilhar aí muitos momentos, né, que você, nessa tua carreira aí que você já teve, que foram muito intensos, né? Então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, tá? Foi muito bacana. Marco, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha história, um pouquinho dos bastidores, né? Muitas pessoas têm interesse nessa questão da vacina. E Bruno, também, grande prazer estar com você. Foi um prazer realmente estar com vocês. Valeu, Carlos. Obrigado. Não, obrigado. Mais uma aí, né? Obrigado, Guapo. Obrigado, Carlos. Parabéns, né, pelo excelente trabalho executado aí por você e pela Pfizer. Obrigado. Legal. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio aí. Espero que vocês tenham curtido e a gente aguarda vocês aí no próximo episódio do NS TechCast. Valeu.